gente, meu povo, mais uma vez aqui com vocês, né? Para poder estar estudando junto. Me apareceu alguma coisa aqui, eu quero estar mostrando para vocês alguma coisa que me apareceu aqui e, e eu não, realmente eu não curti muito, sabe? Então eu quero tá mostrando para vocês aqui. Tá aqui. Seitas e heresias, uma introdução. Então, muitas pessoas se acham no direito de dizer que sabe tudo, não deixando margem para erro. Mas a gente vê cada coisa que a gente vê, isso que me apareceu no Facebook, e eu resolvi compartilhar com vocês. Seitas e heresias, uma introdução, quer dizer, ele vai dar uma introdução aqui, o que é seita e heresias. Só que é claro que você não vai concordar nem com ele, nem comigo. Por quê? Cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma sentença, né? E automaticamente ele vai ter razão em alguma coisa e não vai ter razão em outra. É comum essas coisas acontecerem, né? Só que o que acontece? Quando a pessoa traz um estudo, vem falar de algo, ele se acha muitas vezes o dono da verdade. Só que é a verdade dele, não é a verdade, não é a verdade sua, não é a verdade minha, e muitas vezes está longe de ser a verdade da verdade ou a verdade de Deus. Então vamos aqui, aqui naturalmente na imagem ele colocou um pastor, um padre, sei lá o que é que ele colocou aqui, e colocou os fiéis aqui tudo vedado. Tem sentido? Tem. Meu ponto de vista tem. Bom, na perspectiva reformada, uma seita pode ser tô lendo aqui. Uma seita pode ser definida como um grupo religioso que, apesar de originar-se dentro do cristianismo ou adotar elementos da fé cristã, desvia-se significativamente dos ensinamentos bíblicos e das doutrinas centrais da fé cristã histórica. As seitas geralmente reinterpretam doutrinas fundamentais ou adicionam revelações que não são aceitas pela ortodoxa cristã. São palavras difíceis. Mas a gente dá um jeitinho de explicar de uma forma que você vai entender. Bom, versículo referente. Porque virá tempo, está em 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas próprias ideias. Engraçado que o salmista, o sábio Salomão, ele falou assim, para nós não se firmar nos nossos próprios pensamentos, não se estribes em vossos próprios pensamentos. Ou seja, o que é um estribo? Estribo é aquele negócio que você coloca o pé, aquele quadradinho que você coloca o pé para subir no cavalo. Isso chama-se estribo. Aí você se estriba ali, colocando todo o seu peso
e sobe no cavalo, certo? Então ele diz, não se estribe em vossos próprios pensamentos. E aqui, ó, então tem tudo a ver com a concupiscência, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a verdadeira doutrina, né? Esse tempo chegou, claro, sempre chegou, né? Isso não é velho, não é novo, é velho já. Então, não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão, terão comichões nos ouvidos, e amontoarão para si doutores, ajuntarão doutores da lei, ajuntarão diácono, presbítero, juntarão pessoas aí segundo os seus interesses, dão cargo para essas pessoas, né? Segundo as suas próprias concupiscências, e começam a torcer a Bíblia, torcer as coisas, né? E se acha muitas vezes o dono da, como diz o ditado para o dono da cocada, né? Bom, segunda definição de heresia. A heresia, de acordo com a visão reformada, é qualquer doutrina ou ensino que contradiz os fundamentos da fé cristã revelado nas Escrituras. Heresias altera verdades essenciais, como a Trindade, a divindade de Cristo, a salvação pela graça, mediante a fé, as autoridades da Bíblia, são entendidas como erro doutrinário que levam à ruína espiritual, colocando as almas em risco de apostasia. Bom, pelo o comentário do personagem aqui, pelo comentário desse personagem, que eu não vou falar o nome porque eu nem vi o nome dele, mas pelo comentário dele dá a entender que ele acredita na imortalidade da alma, ele acredita na divindade de Cristo, ele acredita na Santíssima Trindade, e ele chama os outros que não acreditam de herege. Bom, versículo de referência para a segunda definição da heresia. Se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidora, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Gente, eu não quero colocar tudo que eu acho, porque quando eu coloco a minha verdade, eu posso entrar em contradição com outras pessoas que não crêem como eu, né? Eu estou aqui dizendo qual é a forma que essa pessoa crê e o que ele está se definindo como heresia. De fato, os versículos bíblicos que ele citou tem tudo a ver, está na Bíblia, tem tudo a ver. Mas sobre o que ele quer falar? Bom, as maiores seitas cristãs e suas doutrinas são as que surgiram depois, as visões reformadas. Será? O pastor Silas Malafaia, ele fala que a tradição pode ser tão velha quanto tão errada. O fato de alguma coisa surgir novo não significa que está errado. Por exemplo, vamos lá,
Quando Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele sonhou em fazer uma reforma, olha, o próprio nome diz reforma. Ele viu muitas coisas dentro do sistema romano, sistema católico romano, que ele não concordou. Aí ele pegou um amontoado de coisa que ele não concordava e ele tentou fazer uma reforma na Igreja Católica. Martinho Lutero, ele não tinha o desejo de abrir uma igreja luterana. Ele não tinha esse desejo de fazer uma nova igreja. Porque a igreja, na cabeça dele, na cabeça de todo mundo, só existe uma igreja. Ou pelo menos deveria existir só uma. Biblicamente, claro que existe duas. Uma falsa e uma verdadeira. Você pode passar pela sua cabeça nesse momento qual é a falsa, qual é a verdadeira. Mas se eu avaliamos direitinho, nós vai saber qual que é a falsa e a verdadeira. A verdadeira se encontra em Apocalipse 12, a falsa se encontra em Apocalipse 17. Certo? Então vamos lá. Então aqui analisamos algumas das maiores seitas que afirmam seguir o cristianismo, mas que divergem dos fundamentos bíblicos da fé reformada. Aqui se fala dos mormons. Fala dos mormons. Os mormons de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Por quê? Os mormons foi fundado por Joseph Smith, né? Em 1820. Porque ele acha que os mormons é uma seita. Aqui não sou eu que estou falando. Quem está falando é o cara aqui, né? Ele acha que os mormons é uma seita porque os mormons negam a Trindade. Ele não aceita os três deuses descritos pelo Império Romano. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Crença em múltiplos deuses, porque ele é negação da Trindade clássica e eles crêem em múltiplos deuses e na progressão humana à divindade. Ou seja, o que ele está dizendo? Que eu não conheço os mormons, não vejo eles passando, nunca frequentei a comunidade dos mormons, eu não sei nada sobre os mormons. Embora eu tenha parentes que são dos mormons, mas nunca troquei ideia com eles e eles também são uma caixinha de segredo. Isso vai só aonde eles acham que consegue alguma coisa. Se eles acreditam em muitos deuses, eu não sei. Se eles negam a existência de três deuses, também não sei. Se eles acreditam na evolução humana a ponto de o homem tornar-se uma divindade, também não sei. Quem está dizendo aqui é esse escritor aqui que... Vamos ver se aqui em cima tem o nome dele. Mensagem e estudo. Nossa, não tem o nome dele aqui. Não. Quem sabe lá no final nós vai achar o nome dele, né? Quem sabe no final nós acha quem é que é o dono dessa arte aqui. Bom, análise reformada, considerando uma seita devido à sua revelação extra-bíblico.
Ou seja, eles têm um novo livro, o livro dos Mormons. Eles seguem um livro além da doutrina, além da Bíblia. E doutrina que contradiz a singularidade de Deus. Como eu posso afirmar? Eu não conheço. Entendeu? O fato de uma pessoa ter outro livro ou ler outros livros, conhecer outros livros, além da Bíblia, desde que a Bíblia seja o livro regra de fé, desde que a Bíblia seja o livro regra de fé. Se uma pessoa lê outro livro, eu não sou contra. Eu não sou contra. Por exemplo, nós acostumamos, a maioria dos teólogos acostumam citar Flávio Josefo. O que é Flávio Josefo? Um outro livro, né? Assim por diante. Então, versículo: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Isaías 45:5. Bom, se não existe outro Deus, então logo Jesus não é Deus, logo o Espírito Santo também não é Deus. A Bíblia deixa claro que só existe um, né? Isaías 45:5. Nós estamos lendo aqui. Eu acredito nessa versão, que o Deus Todo-Poderoso só é um. Não tem dois, não tem três, não tem nenhum mais do que um. Ele é o único Deus, né? Bom, eles falam que os Mormons, então, são uma seita por causa disso. Eu não conheço, não sei, e também não duvido. Só que a ideia desse personagem aqui, que nós não sabemos quem é, quem sabe a gente vai descobrir para frente, é uma ideia furada. Falar mal dos Mormons, ele deve ter muito conhecimento, só que é aquele negócio. É como a historinha do coelho, que falou para o macaco tirar o rabo. Falou para o macaco: tira o rabo da linha de trem. Tira o rabo da linha do trem, porque o trem vai vir e vai cortar seu rabo. Só que o trem veio e cortou o rabo do coelho. Então aqui, ó, muitas vezes a pessoa está vendo, falando que a Igreja dos Mormons é uma seita, assim como outras que aqui estão, mas não esquece de... Eu estou falando de seita herege, tá? Porque seita é uma palavra muito importante. Eu acho que o apóstolo Paulo disse que pertencia à seita dos nazarenos, né? Então, o fato, a palavra seita, não tem significado ruim, não, tá? Agora, herege, aí sim. Mas muitas vezes as pessoas chamam de herege as pessoas que não concordam com ela. No caso, esse cara aí vai me chamar de herege, porque eu discordo dele em alguma coisa. Em muitas coisas eu acho que eu discordo dele, tá? Eu posso discordar de você também, você pode discordar de mim. Mas nem por isso eu tenho o direito de te chamar de herege. Porque eu preciso ver. Eu preciso ver direito se é eu que estou certo, ou se é eu que estou errado, ou se é você que está errado. Entendeu? Então não há necessidade de eu ficar chamando os outros de herege sem primeiro saber. Eu acredito que quase todas as religiões têm o seu ponto positivo e os seus pontos negativos. Aqui ele citou a segunda igreja, o grupo, né, que é herege, ou
É aqui o Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Fundador Charles Taze Russell, né? Foi final do século XIX, ele fundou essa igreja. É claro que todas as igrejas, ela nasceu de um grupo só. Esse grupo é o grupo de Jesus, os apóstolos, que mais tarde muitos filiaram a esse grupo no final do século I, no século II, século III, século IV, daí por frente. Século IV, foi entrando os imperadores. O cara já começou já no final do século I mesmo. Já foi contaminando. Entende? Foram contaminando. O verdadeiro cristianismo foi devagarzinho sendo contaminado. Então todos os grupos saíram do mesmo grupo, porém, quando um dos primeiros grupos que saiu, ou podemos chamar de desviou, separou, houve separação do império, do grupo do Império Romano, podemos dizer de o luterismo. Mas temos o calvinismo, temos o islamismo, temos tanto outros, e muito outros ainda. Teve grupo que no ano 300, quando Constantino ele filiou-se ao cristianismo, aí ele fundiu o romanismo com o cristianismo, formando o catolicismo. Muitos dos chamados cristãos não aceitaram e tiveram que fugir. Assim como fugir no ano 70. Viu? Tudo saiu de um grupo só. Porém, foi diversificando e mudando, por exemplo, invertendo doutrina, ou tirando aquilo que ele achava que era errado e colocando aquilo que ele achava que era certo, e assim por diante. Então, os Mormons não foi diferente, o Testemunho de Jeová não foi diferente, né? Então, o fundador aí, embora a gente temos quem fundou aí o Sétimo Dia, né? Temos a fundadora também da Igreja Evangélica Quadrangular, tem o fundador da Assembleia de Deus. Muitos deles, eu estou falando para vocês verdade, muitos deles não teve o verdadeiro interesse em levar a verdade. Eles mudaram alguma coisa, mas o interesse maior era dinheiro, fama e ser dono de uma igreja. Ser dono de uma igreja. Esse era um dos maiores ideais deles. Vocês estão entendendo? Então, aqui tem o fundador, aqui, Russell, perto do século XX, né? No século XIX, ele fundou aí a Testemunho de Jeová. Doutrina divergente. O que eles fazem de errado? Segundo o cara do estudo aqui. Segundo o cara do estudo aqui, eles negam a divindade, ou seja, a divindade plena de Cristo. Eles colocam Jesus como um Deus inferior, certo? Um Deus abaixo do Deus Todo-Poderoso. Eles rejeitam a Trindade e eles rejeitam a imortalidade da alma. Negação da divindade plena de Cristo, rejeição da Trindade e da imortalidade da alma.
Então, o que o Testemunho de Jeová acredita? Que Jesus é um Deus menor, que a Trindade não existe, porque o Espírito Santo de Deus é apenas uma voz, apenas uma força ativa e não um Deus em particular, não é uma pessoa. E eles acreditam que a alma morre. Só que esse cara aqui que está fazendo o estudo, ele acredita que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são deuses de igual valor, ou de igual tamanho, pensa de igual poder. Pensa. E ele acredita que a alma não morre, a alma é eterna. Eu não sou testemunha de Jeová. Mas nesses pontos que esse cara colocou aqui, eu estou de pleno acordo com os testemunhos de Jeová. Eu sou, na visão dele, eu sou um herege também. Eu faço parte de uma seita herege, na visão dele. Porque, para mim, Deus é supremo, o Pai é supremo. Jesus é um ser todo-poderoso, um ser que veio, que morreu, recebeu um nome acima de todo nome, mas ele é homem. Ele é um homem. E ele é um poderoso hoje, como ele disse, todo o poder foi entregue a mim. Mas ele não é o todo-poderoso. Ele não é igual ao Pai. Ele tem poder, mas não é igual ao Pai. Já o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Espírito é vento. Espírito é força, é vento. Eu já fiz um estudo que existe duas formas de espírito. O espírito visível, que é o espírito que é o oxigênio, é o vento. Esse é o espírito natural que o homem recebe. E tem uma força poderosa, um segundo espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que é uma força invisível. Essa força invisível, ela dá uma vida eterna. Ela dá uma vida além dessa vida comum que o homem tem, que os animais têm. Então, espírito é espírito de Deus. De fato, você vai encontrar nome para Deus, você vai encontrar nome para Jesus, você vai encontrar nome para o Pai, você vai encontrar nome para o Filho, mas você não encontra nome para o Espírito, porque Espírito é Espírito. Quando ele diz aqui sobre a imortalidade da alma, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morre. O homem, eu vou falar isso para você e você avalia. Quando Deus soprou no homem o Espírito, o homem passou a ser. O homem não passou a ter, mas o homem passou a ser uma alma vivente. Então o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Então, diante disso, eu acredito plenamente que os testemunhos de Jeová têm razão. Aqui ele colocou o versículo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1. O verbo, quando se fala em verbo, está falando de palavra. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui. Está falando de palavra, está falando de voz. Porque no princípio Deus criou tudo através da sua palavra, através do verbo, da sua palavra. Certo? A Bíblia não cita que foi através de outra coisa. Mas não vou entrar nesse detalhe, porque não é o assunto que o nosso amigo aqui está abordando.
Igreja de Ciência Cristã. Nem conheço, não sei nem que igreja que é essa. Se você sabe alguma coisa sobre ela, comente comigo aí, que eu não sei. A fundadora, Mary Baker Eddy, fundada em 1866. A doutrina divergente. Ela nega a realidade do pecado e do mal, entendendo-os como ilusão, e rejeita a morte expiatória de Jesus. Análise reformada. Essa visão é vista como uma distorção das Escrituras que compromete a compreensão da rejeição. Porque todos os pecados destituídos... nesse ponto aqui eu vou até pular. Até concordo com ele, porque o fato dessa pessoa aqui negar a realidade do pecado e achar que tudo é ilusão e que a morte de Jesus não é expiatória, que a morte de Jesus não tem valor nenhuma, aí eu vou achar que a crítica dele está correta. Eu também criticava da mesma forma. Unicismo. Movimento Só Jesus. Doutrina divergente. Rejeita a Trindade, afirmando que Deus existe em uma única pessoa que se manifesta em 3 modos: Pai, Filho e Espírito Santo. Análise reformada. A negação da Trindade, central para a heresia, desconsiderando o relacionamento entre as 3 pessoas da Trindade. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai. Esse versículo aqui, na Bíblia Jerusalém, no rodapé, cita que esse versículo aqui foi acrescentado, tá? Nem leve em consideração esse versículo aqui. Bom, o fato aqui dele, dessa seita, segundo ele, do unicismo, não acreditar, rejeitar a Trindade, eu também rejeito, tá? Afirmando que Deus existe uma única pessoa. Deus é um único, é claro. Agora, sobre Deus é único através do Espírito, através do Filho. Eu acho que Deus ele age. Na verdade, ele deu a oportunidade para Jesus fazer. Jesus ele recebeu o poder para fazer, mas tudo que Jesus faz é de acordo com o Pai. Na verdade, Jesus hoje ele reina no governo do Pai. Ele reina com o Pai, ou seja, ele está junto com o Pai. Ele não faz nada daquilo que o Pai não faria. Então ele tem a voz ativa, tem o poder, tem tudo, tá? E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o próprio poder do seu próprio reino. Então, eu creio também em alguma coisa. A negação da Trindade é central para a heresia, desconsiderando o relacionamento entre as 3 pessoas. O relacionamento existe, mas as 3 pessoas não. Tá? Existe 2, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O Espírito Santo não é pessoa. Essa é a verdade. Bom, se ele acha que essa daí é heresia, então ele vai também me considerar como uma herege. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Tá bom. Critério reformados para identificar seita e heresia. Segundo a fé reformada, para avaliar se um grupo ou ensinamento em uma seita ou heresia, alguns critérios importantes são: conformidade com as Escrituras. Toda doutrina deve estar em plena harmonia com a Bíblia, tá? Não é o caso da dele. Centralidade de Cristo. A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, conforme revelado na Escritura. Também não concordo. A salvação é pela fé? Sim.
mas a fé sem a obra também é morta. Não adianta você acreditar que Jesus fez tudo por você e você não vai fazer nada. Uma pessoa salva, ela guarda os mandamentos, ela não mata, não rouba, não adultera, ela põe em prática. Naquele dia, a Bíblia diz que naquele dia, as pessoas vão chegar diante de Deus e falar: eu fiz isso, aquilo, fiz milagre, fiz não sei o quê, não sei o quê. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu nem te conheço. Tive fome, você não me deste de comer, tive sede. Então, viu, a doutrina, viu, a fé sem a obra é morta. Não adianta. Se ter fé e não fazer nada, não vai resolver nada. Então, segundo ele, a pessoa revelação extra-bíblica, a palavra de Deus é suficiente e não necessita de nova revelação. A Bíblia não diz isso, que não necessita de nova revelação, porque quando Jeremias diz, Jeremias 33:3, que Deus tem coisas grandes e firmes para nós ainda, Deus pode revelar muita coisa para nós. Senão, não podemos. No Novo Testamento está cheio de profeta. A Bíblia diz: darei uns para profeta, outros para apóstolo. Profeta para quê? Profetizar o quê? Versículo referente tal, Timóteo. Não vou mais, irmão, eu vou só ler aqui, ó, o 5, perigo espiritual da seita e heresia. Eu nem vou tocar muito no assunto aqui, nem vou muito para frente, porque eu já vi que esse personagem aqui, ele está falando mal, colocando as igrejas aqui como herege, e esquecendo que ele próprio é herege, tá? Eu não sei se é esse cara aqui, eu não sei quem é o cara. Seitas e heresia, prepare-se para a defesa da fé. Eu não sei quem é o escritor disso aqui, mas pode bem ser esse amigo aqui. Sinto muito em dizer isso, mas eu também, na visão dele, eu sou herege. Gente, um grande abraço a todos vocês. Espero em breve nós estar juntos novamente. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós, né? E até breve, se o Senhor assim permitir, nós estaremos juntos na presença do Senhor. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês, amigos. Deixa seu joinha. E se você não se inscreveu, se inscreva aí. Viu? Eu vou falar, o seu joinha é muito importante, tá bom? É muito importante para os nossos vídeos. Valeu, Deus abençoe a todos e até breve.